falar hoje aqui sobre uma parábola de Jesus. Sempre que Jesus queria mostrar algo simples, ele falava por parábolas. Porque as parábolas eram coisas do cotidiano das pessoas, para que as pessoas pudessem compreender de uma forma simples. E eu digo para vocês que o Evangelho é muito simples. Jesus usava essas metáforas, que são as parábolas, para que ele ensinasse as pessoas. E ele usou isso para estabelecer essas imagens, né, que ele trazia. E o Novo Testamento está cheio de parábolas, cheio de histórias que representam essas imagens, esses paralelos, essas comparações que ele faz com as coisas simples que as pessoas conhecem e se projeta esse tipo de coisa assim na vida da pessoa, para que elas compreendam os ensinos dele. E cada vez que Jesus falava uma parábola, as pessoas aumentavam as percepções a respeito daquilo que ele queria ensinar. Pela semelhança e tudo de uma forma de compreensão melhor, de uma visualização melhor. As pessoas conseguiam enxergar aquilo que Jesus dizia. E por que enxergar? Porque Jesus quer que nós entendamos e compreendamos e enxergamos aquilo que ele quer passar para nós. Que a gente visualize de uma forma simples aquilo que ele está dizendo. Porque o Evangelho não é complicado, ele é descomplicado, ele é simples. Todas as coisas que Jesus ensinou são simples. Por isso que ele usa os teatros, né, das situações que ele apresentou nas parábolas. E aí você vê várias parábolas no Novo Testamento, a parábola dos dois filhos, a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, a parábola do tesouro escondido, parábolas extraordinárias como a parábola da semente, né? E tantas outras, que ele usava isso como uma conversa que as pessoas tinham no seu dia a dia. Ele falava das histórias humanas, assim como a parábola do bom samaritano, e todas as parábolas que a gente sabe, já ouviu, né? E que trazem compreensão de alguma coisa mais profunda a respeito do Evangelho. Jesus fala numa linguagem para que você veja o que ele quer que você compreenda. Por isso nós temos que aprender o Evangelho na linguagem de Jesus. Jesus falou por parábolas para que você ouvisse e não esquecesse do que aquilo que ele estava exemplificando na parábola tornasse uma verdade em você. O propósito verdadeiro de Jesus nas parábolas é que nós nos enxergássemos nas parábolas. E todos devem enxergar o que Jesus disse nas parábolas e se enxergar nelas. Aí tem uma parábola aqui que eu quero falar com vocês, que está lá no livro de Mateus capítulo 13, no versículo 45, que é a parábola da pérola, que diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Essa parábola é uma projeção, é um exemplo bem curtinho do que significa o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a esse homem que negocia pedras preciosas e passa a vida inteira procurando
procurando valores e significados. A pérola fala de tesouro. A pérola fala de valor. A pérola fala de um significado. E o reino de Deus é semelhante a esse que está buscando. E muitas pessoas passam a vida inteira buscando valores e significados. Para que a pessoa busca valores e significados? Para que a existência valha a pena. A gente passa a vida inteira crescendo, aprendendo, buscando, tendo uma consciência renovada, buscando sabedorias, buscando conhecimento. E tudo isso vira naquele que busca uma pulsão que o leva a esse processo de procura, que aquilo fica como se fosse uma febre na pessoa. Assim é o reino de Deus. A pessoa nunca está satisfeita, está sempre querendo mais. Você sabe que o reino de Deus está dentro de nós. E o reino de Deus se desenvolve dentro de nós, no coração daquele que procura algo. E essa parábola fala de alguém que procurava algo incessantemente. Ele procurava boas pérolas. Ele não se contentou com as pérolas e os valores e significados que ele tinha. Ele tinha um desejo profundo por algo além daquilo que ele já conhecia. E assim tem que ser o nosso desejo. Nós temos que nos enxergar dentro da parábola. Esse é o nosso desejo, procurar. Isso tudo é uma projeção para que a pessoa busque sempre o melhor. É o que esse homem negociava e corria atrás e progredia nesse processo. Ele estava sempre querendo algo além. Que esse seja o nosso desejo, de procurar algo além daquilo que possuímos. E o texto diz que ele, tendo achado a pérola de grande valor, de um valor incomparável, não tinha nada igual, incomparável, imponderável, algo que não se designa. O reino de Deus, o Evangelho, Cristo. O livro de Colossenses diz: Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros do que? Da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo estão todos os significados. Em Cristo estão tudo aquilo que está oculto e que necessitamos para a nossa sobrevivência espiritual, para a nossa vida. É tudo nele. Esse homem vendeu tudo que tinha. Os tesouros, as pedras, aquilo que não tem um valor incomparável, aquela pérola que ele encontrou. Tudo que ele projetou e construiu na existência. Você não está se comparando com isso? Ele abriu mão de tudo. Os nossos conhecimentos, os nossos significados. Esse homem abriu mão de tudo isso. Vendeu tudo para quê? Para ficar com aquela pérola, com aquele significado maior, que é o reino de Deus, que é Cristo, que é Jesus. Tudo foi trocado
por aquela pérola, aquela preciosidade que você não consegue designar. Incomparável e sem preço. O detalhe é esse: ele vendeu o que tinha, mas pegou algo que não tinha preço. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 1, diz assim: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. O evangelho é sem dinheiro e sem preço. O evangelho é de graça recebestes, de graça dai. É por isso que é por graça. A graça é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas é um favor imerecido. Essa pérola não tem preço. É um valor incomparável. Não se pode designar o valor dessa pérola. Aquele homem trocou tudo aquilo que não tinha preço para ter com ele a pérola que é Cristo, que é o Evangelho. Assim é o reino de Deus. No reino de Deus, o que nós procuramos no reino de Deus? Significados, sabedorias, consciência, sentido da vida, valores interiores. Não ajuntais tesouros aqui, mas ajuntai tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu coração tem que estar como nessa parábola. Um homem que procurava, negociava muitas pérolas, até que um dia encontrou uma e foi e trocou tudo que ele tinha por aquilo. Olha quanta importância isso nós estamos falando, de nós mudarmos a nossa forma de pensar e pensar com as categorias do Evangelho de Jesus, procurando aquilo que faz sentido na existência. O Evangelho é o que faz sentido para mim e para você. Há muita gente que procura essas pérolas e ainda não encontrou. Não encontrou a pérola, o significado. São pessoas que estão em busca de algo sublime, mas não acharam. Porque não encontraram isso pela graça de Deus. E estão perdidos. As pessoas estão sempre buscando, gente, muito mais, além daquilo que eles já acharam. Sabe por que eles buscam? Porque não encontraram o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro é o Evangelho de Jesus em você, criando significado e consciência. É isso, é simples, é isso que essa parábola quer dizer. E a maneira simples que Jesus ensinou isso. Filhos do reino que querem esta pérola, eles procuram no caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que conduz à vida. O caminho estreito é um caminho ajustado. Por isso que a porta é pequena, que entra um de cada vez. Por que entra um de cada vez? Porque é individual esse caminho. Não entra junto, cada um caminhando no caminho. As pessoas que procuram essas pérolas e negociam essas pérolas, procuram razões, significados que sejam validações de suas existências. Às vezes a pessoa não encontrou um sentido da coisa, não encontrou o sentido da vida, e ela quer ser validada. É porque falta algo, falta aquilo que ela não encontrou ainda. Essa consciência de Cristo. Pedro, ali no capítulo 3, versículo 15, na primeira epístola, ele diz assim:
nós devemos estar preparados para responder. Olha só, preparado para responder todo aquele que nos pedir a razão da esperança que está em nós. Você está preparado para isso? Para responder os seus significados. Você está preparado para dizer para eles que há algo inegociável, há algo imensurável, algo de muito valor, acima de toda comparação, que é o Evangelho. É isso que muda, é essa consciência. É isso que faz mudar uma pessoa. Aos pés de Cristo é que toda busca termina. Se você está buscando algo, é aos pés de Cristo. É como a parábola anterior aqui, que fala do tesouro escondido, né? Um homem, por um acaso, entrou num campo, achou um tesouro. E ele foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Porque naquele campo tinha um tesouro. Ele encontrou um significado. Ele encontrou uma razão. E nós devemos estar preparados para que, se alguém disser para nós, ou perguntar para nós, o que há com você? Você tem que estar preparado para dizer a razão. Que essa razão, essa esperança é o Evangelho de Jesus. As pessoas têm que ver esse tesouro na sua vida. Muitos, hoje em dia, ainda negociam e barganham essas pérolas, sem ter a consciência de que em Cristo eles estão com o verdadeiro tesouro. Você vê gente barganhando o Evangelho, vendendo o Evangelho, porque eles estão com um véu no rosto deles, que enquanto o véu está no rosto, eles não conseguem enxergar que só em Cristo é removido esse véu. Enquanto eles andam trabalhando pela lei, andando conforme a lei, o véu está posto nos olhos deles e eles não conseguem discernir e ter a compreensão do Evangelho de Jesus. O texto diz que aquele homem vendeu, mas ele vendeu apenas aquilo que tem valor, que a gente consegue medir, que tem quantidade, para acessar aquilo que não tem valor, que é imensurável, que tem valor eterno, que é o reino de Deus, que é o Evangelho, que é Cristo. O Evangelho, ele tem uma qualificação, mas ele não é quantificável. Sabe por que ele não é quantificável? Porque o Evangelho é graça. O Evangelho não tem preço. O Evangelho é de graça. De graça recebestes, de graça dai, por isso reparta, divida, doe o Evangelho. Porque não tem preço. Tudo que você mensura é pequeno, mas aquilo que é imensurável é grande demais. O próprio apóstolo Paulo disse que agora conhecemos em parte, mas aquilo que é em parte será tirado e virá o que é perfeito. E aquilo que é perfeito vai nos transformar a sua própria imagem. É de graça. Amém? Amém. É de graça. Para aquele que procura encontrar este significado e essa razão de ser. Essa razão, esse significado não tem preço, porque é de graça. É um valor que você não consegue avaliar e não pode ser comprado, porque é para você vir e comprar sem dinheiro e sem preço.
a salvação. Não tem preço o reino de Deus, o Evangelho, Jesus, que é o próprio Evangelho. Esta é a pérola de grande valor que aquele homem encontrou e vendeu tudo que tinha, tirou tudo aqueles significados que não se aproveitaram. Por isso que muitas vezes é importante que a gente ressignifique alguns significados nossos. Ressignificar. Não é você trocar tudo, é você compreender dentro do teu ser, ter a consciência do Evangelho em você. O reino de Deus é isso. O reino de Deus está para além de tudo. O reino de Deus está acima de qualquer coisa. Por isso o nosso convite todo dia, sabe qual é que é? É tomar a nossa cruz e segui-lo. É caminhar com Ele. É seguir esse processo. Seguir com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque os mandamentos do Senhor não são penosos. Nós devemos vender, abandonar e largar tudo aquilo que nos prende, deixando de lado todo o embaraço que nos rodeia. Corramos a carreira que nos está proposta e corramos para a alegria do encontro com a pérola, com o tesouro. Conheça a alegria de encontrar a Deus, a alegria de encontrar Jesus, de encontrar o significado da vida. Porque quando você encontra Jesus, você encontra o tesouro do reino de Deus. Amém. Aleluia! O significado, o sentido, a razão de ser, do existir. Nessa história, você vai existir de fato nesta existência. Nessa história que você está passando aqui, que estamos passando aqui, mas nós seremos na eternidade. Amém. Eu vou existir nesse tempo e espaço, mas na eternidade eu vou ser para sempre a sua imagem e semelhança. Para além da compreensão, ser em Cristo absorvido pela própria vida. Eu vou repetir. Ser absorvido pela vida. A vida não é essa. A vida é aquela. A vida é esta no tempo e espaço. Mas a vida eterna é a vida que interessa para cada um de nós. Nós seremos a sua imagem e semelhança. Nós seremos a imagem do Deus invisível. Nós seremos a imagem do primogênito de toda a criação. Por isso que ele é o primogênito de toda a criação. Nós seremos a sua própria imagem e semelhança. Nós teremos a imagem e semelhança de Jesus, como ele foi, quando ele ressuscitou e esteve aqui. Nós teremos a sua imagem e semelhança no Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem pode compreender isso? Compreenda. Quem pode compreender, compreenda. Troque tudo por isso. Venda tudo que você tem por isso. Porque esse é o valor que não se mensura. Que tudo que você toca, tudo que você vê, tudo que é passageiro é temporal. Mas aquilo que o tempo não destrói é eterno. Tenha acesso ao tesouro. E o texto da Escritura sempre, lá no capítulo 8 de Romanos, diz: quem poderá nos separar desse amor? Quem poderá nos separar desse tesouro? Quem poderá nos separar dessa graça, desse favor imerecido?
Quem poderá nos afastar dessa misericórdia? Que tesouro de valor imensurável, de valor extremo. Por isso nós devemos crer, irmãos, que existe a vida para além da vida do tempo e espaço. Existe a vida eterna. E a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Somos herdeiros. Somos semelhantes a Jesus. Somos semelhantes ao que Jesus se tornou. Nós seremos glorificados. Amém? Amém. Nós seremos plenos. Até que todos cheguem à unidade da fé, varão perfeito e à estatura exata de Cristo. Amém. Seremos plenos. Seremos a imagem do Deus invisível. Nós seremos, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, a expressão exata de Deus. Amém. Essa é a promessa, ser semelhante a Ele. Nós o veremos como Ele é. Agora, vemos como por um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Isso vai acontecer quando vier o que é perfeito. E o que é em parte será aniquilado. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Sabe por quê? Porque verei face a face. E serei exatamente como Ele é. Amém. Olha o que eu encontrei. Um tesouro de grande valor. Uma pérola de grande valor. Por isso, queridos, vale a pena abrir mão de qualquer coisa pelo Evangelho, por Cristo, para ter acesso a essa graça, a qual estamos firmes, firmados na graça de Deus, entendendo e compreendendo o sentido de ser, como Ele é, para que nós possamos viver essa alegria no tempo presente, viver o significado do Evangelho já, vivendo a vida que é e a que há de vir. Isso é um prazer indizível de ter encontrado aquilo que buscava, aquilo que estava buscando a vida inteira, aquilo que você negociou a vida inteira. Aí chega um momento, eu encontrei, as coisas mudaram, agora eu tenho a Cristo, agora eu tenho o Evangelho, agora eu sou feliz, mesmo no meio das tribulações, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das perdas, porque eu encontrei o significado, porque eu encontrei a razão da vida e da existência. Eu consegui ter a consciência da vida. E por isso eu deixo tudo. Como Paulo disse em Filipenses, aquilo que para mim era lucro, que eu achava que tinha algum valor, eu considerei por perda, por causa de Cristo e sua sabedoria. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O meu Senhor, por amor do qual eu perdi tudo. Considero essas coisas como refúgio, como esterco, como adubo para ganhar a Cristo. Não foi perdido, embora eu considere como perda, mas foi algo que me ajudou a chegar até aqui. Vendi todas as pérolas que eu tinha
e encontrei algo de muito mais valor que tudo aquilo. Amém. Esse é o processo do Evangelho, que transforma em refúgio todas as coisas para chegar nessa hora, na compreensão e no sentido do que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Compreenda o que é o reino de Deus. O reino de Deus é encontrar a verdadeira pérola, a verdadeira vida, o verdadeiro sentido de todas as coisas. É Cristo Amém. o verdadeiro sentido de tudo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por esta palavra, por esta vida em Ti, por esse tesouro que encontramos. Estamos firmados na Tua palavra, no Teu Evangelho, na Tua vida, Pai. Obrigado, porque todas as coisas são perda, para que conheçamos a Ti e sejamos transformados de glória em glória, na mesma imagem, no Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém?